Dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula, né? Hoje a nossa aula será sobre fisiologia do desenvolvimento em angiospermas, o ciclo de vida das plantas, né? Para mim, uma das aulas mais importantes, pois permite nós ter uma visão mais geral o ciclo de vida das plantas e como acontece esse processo, desde lá da germinação até a sua senescência. Os tópicos para essa aula de hoje serão os conceitos de crescimento, é uma coisa, diferenciação e desenvolvimento, a ontogênese em plantas superiores e a plasticidade do desenvolvimento. Numa aula futura, a gente vai falar sobre o papel dos hormônios controlando esse desenvolvimento das plantas. O que percebemos é que essa taxa de crescimento, então, quando a gente fala de crescimento, né, e o padrão das plantas são controlados por fatores genéticos e ambientais. A manipulação da forma e altura de uma planta, elas foram fundamentais na domesticação e melhoria das safras. Portanto, o equilíbrio entre o crescimento vegetativo, como caule, galhos, folhas, e o crescimento reprodutivo, como flores, frutos, sementes. E esses órgãos, na parte aérea, é de importância fundamental para a agricultura, por exemplo, né? Como está mostrando nessa imagem. Aqui mesmo eu mostro, nesse exemplo, possivelmente o que todo mundo conhece, né, o mais conhecido, e que demonstra essa dramática alteração no padrão de crescimento e desenvolvimento quando é feita uma seleção, né? Uma seleção que nós fizemos. O repolho selvagem, que é a espécie Brassica ou Nerácea, e suas diversas formas, como esse tipo de couve de rábano, aqui, né? O brócolis, a couve de Bruxelas, a couve que nós conhecemos, couve-flor, o repolho que nós cultivamos. Todos esses, na verdade, pertencem à mesma espécie. Então, o que diferencia essas formas? O que vocês acham? É justamente o quê? O padrão de crescimento e diferenciação. Então, entender a genética básica e como são os processos fisiológicos que desencadeiam essas mudanças permite nós realizar um melhoramento genético das culturas de uma forma mais refinada, né? Aqui está um outro exemplo bem interessante. A seleção em culturas com ramos laterais, né, como milho, sorgo, milheto, elas tomaram o caminho oposto do que é para o trigo, para o arroz, né? Que é a supressão do perfilhamento para essas culturas que são relacionadas ao milho. Nesse caso, qual que é o processo fisiológico que está por trás disso? Um forte aumento do quê? Da dominância apical, né? Já que a gente não tem mais esse perfilhamento, aqui no caso do milho, é um aumento da dominância apical. Que então vai fazer o quê? Suprimir essas ramificações laterais e concentrar a produção dos grãos em um único fruto. Em milho, então, o número e o comprimento dos ramos laterais diminuíram com a domesticação que nós fizemos, né? Percebam aqui, então, nessa foto, como que tem uma dramática diferença morfológica entre o milho e o teosinte, né? Que é o parente selvagem do milho. A domesticação do milho, então, acabou selecionando ao longo de gerações populações que expressavam mais esse gene, é, esse gene que está aqui, né? TB1. Então, ao longo
dessas gerações, né, dessa seleção, que esse gene TB1 que foi selecionado, esse gene TB1, ele é um fator de transcrição da família TCP. Controla, então, o número e o comprimento dos ramos axilares. Ou seja, esse fator de transcrição atua como regulador negativo do crescimento, que acaba reduzindo o perfilhamento. Então, por exemplo, se fizermos um mutante, né, que eu sempre falo com vocês nas aulas, né? Se fizermos um mutante, knockdown ou knockout de Arabidopsis pescigene TB1, o que vocês esperariam a respeito desse fenótipo mutante? Um aumento da ramificação, né? Ou seja, a dominância apical, ela é reduzida. Então, além dos fatores endógenos, como esse, né? Outros fatores, endógenos, genéticos, outros fatores, como fatores ambientais, também pode pegar e alterar o fenótipo, né? Alterar essa dinâmica. Como exemplo, vamos lá, pense aí, né? Me diga aí, por exemplo, o que aconteceria se eu plantar um milho em uma menor densidade de plantio, ou seja, menos plantas por metro quadrado, né? O que vai acontecer? Ela passar a apresentar um fenótipo com um pouco mais de ramificação lateral, né? Então, isso mesmo, isso mesmo em cultivares mais novos, né? Então, aqui o interessante é nós sabemos como esses processos são regulados, como que isso acontece. E depois, mais para frente, como que os hormônios estão envolvidos, né? Principalmente em dominância apical, ramificação lateral, arquitetura da planta como um todo. Então vamos ver como que funciona esse crescimento e o desenvolvimento das plantas. Como é que é esse desenvolvimento da planta? Quando eu falo desenvolvimento, vocês podem conceituar o que seria o desenvolvimento e dar um exemplo. O desenvolvimento de um organismo é uma sequência, né, conceituando, é uma sequência de eventos que devem ocorrer de forma precisa, coordenada, desde, desde a germinação, né, daquela semente. Então, a partir de um zigoto, os processos de crescimento, na verdade, antes da germinação, né, então, o processo já de zigoto, né, os processos de crescimento, diferenciação e morfogênese, eles vão operar de forma conjunta, produzindo um indivíduo depois, um indivíduo adulto, né? A planta adulta, ela vai passando pelo desenvolvimento dela, né? Ela vai florescer, produzir frutos, produzir semente, depois vai senescer e eventualmente morrer, né? Então, todos esses eventos constituem o desenvolvimento da planta, desde lá do zigoto até a morte daquela planta, né? Produção de frutos, senescência e a morte daquela planta. Então, o entendimento do desenvolvimento e dos fatores que controlam o desenvolvimento, como os fatores ambientais, fatores endógenos, né, genéticos, é um dos principais objetivos quando a gente está falando de fisiologia de plantas, né? Então, aqui, por exemplo, que mostra nessa figura, né, um desenvolvimento em plantas e sua diferença para os animais, né? Um animal, perceba que um animal ele está totalmente formado no final da embriogênese, né? Acabou a embriogênese, o animal já está praticamente todo formado. E a partir de seu desenvolvimento pós-embrionário, na verdade, o que mais acontece é o que? É o crescimento, né? Em vez de iniciar novos órgãos, vai ter um desenvolvimento, e sim um crescimento quando são animais. Veja se vocês conseguem perceber, né? Nessa figura eu acho que fica bem claro. Olha, a formação de novas células, de tecidos, órgãos, ocorre através da atividade meristemática e envolve divisões
celulares, né? Então, no meristema, algumas células dividem-se de tal modo que uma das células filhas resultante da divisão cresce e depois diferencia-se, tornando-se uma nova célula acrescentada no corpo da planta. E a outra permanece indiferenciada, indefinidamente como uma célula meristemática. Percebam aqui, né, nessa figura, então, em animais ocorre o crescimento, em plantas, né, o crescimento e a organogênese, vão se criando novos órgãos, né? Por exemplo, a folha que não tinha antes, o fruto que não tinha antes. Percebam, então, que no final da embriogênese, uma planta tem apenas um corpo rudimentar. Não tem folhas verdadeiras, né? Tem os cotilédones somente. Então, o crescimento pós-embrionário, ele ocorre através de ações do meristema, aí meristema do caule, né? Da raiz, os meristemas laterais. O meristema, então, são os sítios de crescimento pós-embrionário e organogênese, né? Porque muito do desenvolvimento da planta ocorre pós-embrionário. E qual que é a relevância disso? Por que que geralmente as plantas fazem esse crescimento, esse desenvolvimento pós-embrionário? Isso é extremamente relevante, né? O que que vocês acham? Esse desenvolvimento e esse crescimento, essa organogênese, né, acontece pós-embrionário, que vai conferir plasticidade ao ambiente. O que significa que essas informações sobre o meio ambiente, elas são integradas com os programas genéticos da planta, né? Então, vai afetar o padrão de crescimento e de desenvolvimento. Então, perceba que nessa foto de microscopia, no embrião de Arabidopsis, que já há órgãos, né? Tem a radícula, tem os cotilédones, tem o hipocótilo, tem os meristemas, mas nada mais, né? Não tem presença de outros órgãos, não tem presença de fruto, não tem presença de flores, presença de folhas. Então, esses meristemas formados no embrião, que já estão lá, né? Eles que vão permitir o crescimento e o desenvolvimento após a embriogênese. Olha, percebam aqui nessa figura, né? Esse efeito é bem fácil, né, de perceber. Quando duas plantas idênticas são cultivadas em presença ou ausência de luz, a planta de menor crescimento aqui, né, tanto aqui do milho ou da mostarda, né, que é a da esquerda, e a do milho, a da direita, ao contrário aqui, né? Não sei se está o milho da esquerda e a mostarda aqui da direita, né? Percebo que permanece mais curto, mais verde, vai produzir mais folha, enquanto que as plantas que estão no escuro, né, elas estiolam, né, fica mais alongada, mais pálida, não produz folhas. Então, isso é plasticidade, né? Então, a plasticidade da planta ao ambiente, ela é necessária para que ela se forme, a planta, né? Se forme da maneira mais adequada ao seu ambiente. Diferente do animal, se o ambiente está com mais luz, com mais sal, menos sal, ou com qualquer outro fator, não tem como o animal criar outros órgãos, tirar outros órgãos, desenvolver órgãos diferente, é, diferente das plantas, né? Diferente daqueles que ele já tem a partir da embriogênese, né? Quando acaba a sua embriogênese. Então, esse fato dela crescer, a planta crescer e se desenvolver pós-embrionariamente, né? Ela permite que a planta mude o seu programa de acordo com o ambiente. Então, o ambiente vai mudando, ela consegue também fazer essa alteração. Vamos ver esse exemplo aqui, né?
Após a fecundação, olha essa imagem, após a fecundação, a célula ovo ou zigoto, né? Ela vai se dividir várias vezes para formar o quê? Formar o embrião, né? Então, no início, todas as células do corpo embrionário se dividem, mas com o crescimento e o desenvolvimento do vegetal, as divisões celulares vão ficando o quê? Cada vez mais restritas. A determinação de regiões de certa parte, né, do corpo vegetal, que é o meristemo, são os meristemos, né? Então, assim, no vegetal adulto, algumas células vão permanecerem embrionárias. Isto é, ela vai conservar a sua capacidade de divisão e multiplicação. E aí, esses tecidos que permanecem embrionários, nós vamos dar o nome de quê? Meristema. Então, esses são os meristemos. Aqui um exemplo em Arabidopsis, né, novamente, onde se localiza o meristema apical caulinar, tá aqui marcado de azul, né? Que algumas vezes vocês podem ver como MAC, né? Só escrito MAC, e o meristema apical radicular, né? MAR. Percebam que essas estruturas já estão presentes na fase embrionária e pós-embrionária. É facilmente notada a ausência de outros órgãos, né, importantes para completar o ciclo de vida da planta. Quais são esses órgãos, então, que se desenvolvem após a fase embrionária? Folhas, frutos, semente e etc. Tudo isso vai depender do que, então? Dois fatores, né, que eu mencionei aqui. Quais são? Genético e ambiental. Vamos ver essa outra figura, então, aqui, né? Especificando melhor o meristema. Então, a proliferação celular e a iniciação foliar, então, formação de folhas, por exemplo, né? Ocorre pela ação desse tecido especializado, né? Que é o MAC, né? O meristema apical caulinar. Em angiospermas, esse tecido ele é um tecido multicelular, com uma estrutura conservada, né? O meristema lá, então, vai ficar conservado. Então, perceba aqui nessas fotos de microscopia, o MAC em tabaco, em arroz e aqui Arabidopsis, né? Claro, não podia faltar. Vejam como que esse meristema, que é um tecido, ele é um conjunto de células, ele é bem pequeno mesmo, né? A ordem de 0,1 milímetros de diâmetro. E esse conjunto de células vermelhas, e aqui no tabaco, mostra um outro conjunto de células, né? Tem esse conjunto de células vermelhas e tem esse conjunto de células roxas aqui. Então, esse aqui, células roxas, né? Chamada aqui de P1 e P2, elas são o quê? São os primórdios da folha, né? Então, mais tarde ela vai dar origem à folha. Então, e já começa a diferenciação. Esse meristema apical do caule, em Arabidopsis, pode ser separados a gente separa em zonas, né? Zonas citológicas ou camadas celular. Essas zonas citológicas representam regiões com identidades e funções diferentes. Percebam, a zona central, marcada aqui de vermelho, contém células meristemáticas que se dividem lentamente, mas constitui o quê? A fonte das células que vão formar o corpo da planta inteiro, né? Então, a zona periférica já aqui, ó, marcada de amarelo, já tem a característica de se dividir rapidamente. Então, por microscopia mesmo, você pode ver, elas possuem um citoplasma mais denso e depois essas células que se dividirá, elas vão ser incorporadas aos órgãos laterais. Um exemplo anterior que nós vimos, né? As folhas. Então, o que vocês têm que ter em mente é que a zona periférica, ela circunda a zona central, e então os primórdios vão produzir, né, os primórdios foliares. Já essa zona marcada de roxo, né, é a zona medular. Ela fica no interior da zona central e contém as células que se dividem e dão origem aos tecidos internos do caule ali, por exemplo, né?
Então, uma forma de vocês verem isso é que as células que permanecem no meristema, elas são denominadas de células iniciais. E as que são acrescentadas ao corpo das plantas são chamadas de células derivadas. Você pode pegar e fazer essa distinção também, né? Células iniciais e células derivadas. As iniciais e as derivadas, mais recentes, compõem o meristema apical. Então, esse conjunto que vai ser o meristema apical. Geralmente, as células derivadas ainda se dividem, vão conseguir se dividir várias vezes antes de sofrer as alterações citológicas dela, né? Que vai resultar, então, no quê? Na diferenciação. Então, elas vão se dividir até se diferenciar. Então, esse aumento de, de volume é, na realidade, o maior responsável pelo crescimento em comprimento e largura. Então, isso vai ser o crescimento, né? Colocar o aumento do volume, né? Após isso, então, após esse crescimento, as células que não estão mais se dividindo, elas pararam de dividir, então, ela vai iniciar o processo de diferenciação. Então, primeiro, as células que estão ali, né, na zona central vão começar a se dividir, zona periférica vão se dividindo, até elas pararem de se dividir, e aí vai começar o processo de diferenciação. Na verdade, esses dois processos estão acontecendo simultaneamente, né? Mas um com mais intensidade do que o outro. A diferenciação célula ela vai envolver o quê? Alterações químicas, alterações morfológicas e alterações fisiológicas, né? Que vão então transformar essas células meristemáticas, que até então são todas semelhantes entre si, em células completamente diferentes. Então percebam que devido a essa capacidade grande, né, gigante de divisão, e por estar continuamente adicionando novas células ao corpo vegetal, os meristemas são os tecidos responsáveis pelo quê? Pelo crescimento e pelo desenvolvimento da planta. Entretanto, mesmo tendo os meristemas, essa capacidade grande de gerar novas células, meristemas, pode apresentar fases de repouso. Então, nem sempre elas vão estar ali, né, colocando mais células, crescendo e colocando mais células. Por exemplo, as gemas axilares, né? As gemas axilares de planta perene, ela passa por um período ali de dormência, né? Durante o inverno, elas ficam ali sem crescer, né? Sem gerar novas células e sem se diferenciar. Como que ocorre essa regulação do meristema, né? Então, esse é um ponto crucial, né? O aumento no número das células-tronco vai promover a transcrição de um gene, que é esse gene marcado aí, né? O clavata3. Então, aumentou as células ali, né? As células do meristema, começou a proliferar mais células, vai aumentar a transcrição do gene clavata3, o clavata3. Esse gene, então, vai produzir um pequeno peptídeo e ele vai se ligar a clavata1 e clavata2. E então vai o quê? Suprimir a expressão do gene Wuxia, né? Por isso que essa setinha de clavata 1 para clavata 2 está ali vermelhinha com um Tzinho, assim, né? Vai suprimir a expressão do gene Wuxia. O gene Wuxia, então, vai ocasionar o quê? Um aumento no número das células-tronco, né? Então fica nesse loop, né? Percebeu, né? Quanto mais aumenta o número de células, é, tem a ver com o gene Wuxia, e aí o gene Wuxia é parado ali, né? Então tem o impedimento da síntese da proteína do Wuxia. Então, isso vai permitir o quê? A manutenção das células-tronco, né? Porque se não tivesse esse controle, todas as células iam se dividir e acabar com o meristema. Então, precisa ser bem regulado. Então, essas células que deixam ali depois a zona central, essas vão começar a estar sujeitas à diferenciação.
físico-química, fisiológica, química, né, morfológica, e aí vai seguir o seu caminho de desenvolvimento específico, né? Cada uma daquelas células vão tomar o seu destino. Perceba como que precisa ter uma regulação bem fina, é, desse processo, né? Entre esses genes para ter a manutenção e a diferenciação das células por esse loop e, e essa sinalização celular. Percebe que até o momento eu só tinha detalhado mais sobre o meristema apical caulinar, mas as plantas possuem isso também, né? O meristema apical radicular, os meristemas nas folhas ali axilares e no sistema vascular como um todo. Na maioria das espécies, vejam, é, aqui, né? Na maioria das espécies, a germinação da semente, ela termina com o quê? Então, quando a gente fala que a semente germina, quando ela emitiu a raiz ali, a raiz primária, a radícula, né? Após a emergência da radícula, vai ser o crescimento de raízes primárias ali das plantas, vai depender da atividade dos meristemas apicais. Então, por isso que vamos ver aqui rapidamente como que é também o meristema da raiz, né? Na região apical das raízes, vocês conseguem observar aqui três regiões distintas, né? A zona meristemática, a zona de alongamento e a zona de maturação. Nessa foto aqui da esquerda, né? Percebam aqui nessa foto da esquerda, zona de maturação, zona de alongamento e zona meristemática. Abaixo da zona meristemática tem uma região que a gente chama ali, vocês conhecem bem, a coifa, né? Que é de extrema importância para proteger ali a zona meristemática. Ali na coifa tem uma produção muitas vezes, né, de mucilagem, que vai evitar a dessecação do ápice da radícula ali, né, da raiz. Então, na zona meristemática ali, na zona meristemática propriamente dita, né, encontra-se o centro quiescente, que é um local de pouca divisão celular. Então, você pode perceber que nesse centro quiescente tem uma função similar à zona central do meristema apical caulinar. Ele ali, ó, logo acima da coifa, né? Então, vendo ali, né, o centro quiescente, logo ali em cima da coifa. Mais acima do centro quiescente tem uma outra região, que é de rápida divisão celular. Então, as células produzidas pela divisão desse meristema desenvolvem o que é epiderme, o córtex, endoderme, pericítio, floema, xilema, né, o corpo primário. Na região de alongamento, ocorre a formação da endoderme, como as estrias de Caspary. Em seção transversal, já nesse corte transversal aí, né, observe-se que a endoderme divide a raiz em duas partes, né? O córtex para fora e o cilindro central para dentro. O cilindro central contém os tecidos vasculares, floema, transportes metabólicos, nós já falamos aqui na aula passada, né? Transporte de metabólitos da parte aérea para as raízes, de fonte para dreno, né? E o xilema que transporta água, solutos para as outras partes da planta, né? Da raiz para a parte aérea. Percebam, né? É interessante notar que o floema se desenvolve antes do xilema, que pode ser fundamental para alimentar ali, né? Alimentar o ápice, favorecendo o crescimento da raiz. Os pelos radiculares, que são extensões das células da epiderme da raiz, aparecem na zona de maturação e aumenta bastante a superfície, né? A superfície específica ali para maior absorção de água, maior absorção de nutrientes. Nessa imagem, perceba que além das células que a gente estava falando, né, até agora, além das células tomarem caminhos diferentes, né, a partir da célula tronco e da zona meristemática,
As organelas das células também possuem plasticidade. Aqui o exemplo do plastídeo, né? Perceba que para a formação do cloroplasto, por exemplo, esse tem origem no que nós chamamos de proplasto, né? Se fizermos uma analogia, é como uma célula ainda não diferenciada, que a gente está tratando de organela, né? Mas é como se fosse. Então, uma organela ainda não diferenciada. O proplasto, além de dar origem ao cloroplasto, ele pode dar origem ao quê? Amiloplasto, olha, para você ver. Vocês vão encontrar o amiloplasto mais onde? Os tecidos de reserva, né? Tubérculo, fruto, semente, isso é o amido de reserva. Lembra lá também que eu falei, né, nas nossas aulas passadas, sobre o amido transitório, que ele é formado e armazenado por uso de energia durante a noite. Vocês lembram onde que ele está, né? Lá no cloroplasto, né? Ou seja, esse tipo de amido já vai ser encontrado nas folhas, né? No final do período lá luminoso, né? No final do dia ali. Então, o proplasto também ele pode formar o cromoplasto, que é o mais encontrado de frutos, flores, aí forma o cromoplasto. Vai servir para atrair insetos, atrair animal, né? Por causa da cor também. Então perceba como que o ambiente requer uma plasticidade da planta e esse tem que responder de acordo com a situação, né? Por exemplo, caso a planta seja colocada em baixa luminosidade, né, baixa intensidade luminosa, ou crescer desde o início com pouca intensidade de luz, acaba acontecendo o quê? Nós já até vimos hoje, o estiolamento. Então a planta precisa dançar de acordo com a música, né? Nesse caso, as vesículas do proplastídeo agrega-se para formar um ou vários corpos prolamelares. Essas organelas nós chamamos de etioplasto. E quando iluminado, ela vai começar a se rediferenciar, formando o quê? O cloroplasto, né? Isso mostra como que é marcante, né? Essa capacidade de diferenciar, desdiferenciar-se e rediferenciar de uma planta. Então, aqui uma revisão do todo, né? Então, como todo, nós podemos entender que um zigoto, uma célula, ela é capaz de se desenvolver e formar um indivíduo adulto. Para isso, vai ser necessário passar pelo processo de diferenciação, que é um termo qualitativo, né? Então, esse processo de diferenciação qualitativo, que reflete um processo de especialização celular. A diferenciação ocorre quando uma célula em divisão produz duas novas células que são destinadas a assumir diferentes características anatômicas, né? Com diferentes funções, por exemplo. Então, nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta, a divisão do zigoto produz células que produzirão as raízes e outras que darão origem à parte aérea. Células não especializadas, né, de parênquima, se diferenciam e produzem os vasos do xilema, os elementos crivados do floema, cada tipo com sua morfologia distinta e funções especializadas. Em muitos casos, uma célula madura, já diferenciada e especializada, poderá ser estimulada a quê? A funcionar como uma célula meristemática novamente. Ou seja, o processo reverso que vocês verão como quando vocês pegam aí nos livros, né, vocês vão ver esse termo como desdiferenciação. Então, em culturas de tecidos, né, isso é bastante utilizado. Uma célula já madura, célula viva, contendo um núcleo, né, precisa ter um núcleo, pode dar origem a uma planta inteira, ou seja, uma célula já diferenciada, a origem a uma planta inteira. Essa habilidade para desdiferenciar demonstra que as células diferenciadas maduras retêm toda a informação genética requerida para o desenvolvimento de uma planta inteira. Ou seja, elas possuem, aí um termo, vocês já ouviram algumas vezes, né? Totipotência. Essas características são utilizadas largamente na cultura de tecido. Para obter lá os cones, né? Que o pessoal faz lá de eucalipto, de banana, bastante utilizado.
Já o crescimento é igual ao quê? Ao aumento no tamanho ou massa. Internamente, a nível celular, ocorre a divisão e o alongamento celular. São componentes fundamentais no crescimento. O crescimento é um termo, então, quantitativo, né? Quantitativo. Ele é relacionado à mudança do tamanho da massa. O aumento, então, ele é irreversível, né? Aumentou, não tem como diminuir, né? Em muitos estudos é importante a gente medir o crescimento, né? Agronomicamente é o que a gente mais faz, né? Então a gente mede o crescimento. E, teoricamente, isso pode ser feito acompanhando o quê? O aumento do volume, o aumento da massa, número de folhas, quantidade de protoplasto. No entanto, em plantas, o crescimento é avaliado principalmente pelo aumento em tamanho, né? Geralmente a gente mede, principalmente o pessoal de engenharia florestal, mede o tamanho da árvore, e agronomicamente muito que a gente mede é a massa, né? Massa seca, né? É, então isso que vai dar ali o aumento, né? É o crescimento, esse então é o crescimento. Então o desenvolvimento, como vocês já devem esperar, é caracterizado como o processo em que a planta passa pelas diversas fases fenológicas dela, né? Vegetativa, reprodutiva. Mas o termo desenvolvimento deve ser aplicado no sentido mais amplo, né? Significa a soma dos processos de crescimento e de diferenciação. Ele se refere ao conjunto de mudanças que um organismo experimenta ao longo do seu ciclo, desde lá da germinação da semente, passando pela maturação, florescimento e finalmente chega na senescência. O termo desenvolvimento, então, ele aplica-se também para células, tecidos, órgãos. O desenvolvimento também se manifesta em nível subcelular e bioquímico, né? Tais como ocorre quando a folha é mantida no escuro, depois transferida para a luz. Então, nesse caso, vai desenvolver os cloroplastos, enzima de fotossíntese, né, rubis e etc., que vão começar a se tornar ativas. O desenvolvimento, ele se aplica também às mudanças na forma do organismo ou órgão, tal como ocorre durante a transição ali, né, da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ou durante o desenvolvimento, por exemplo, de uma folha, a partir do seu primórdio foliar. Então, em resumo, né, organogênese pós-embrionária é essencial para o desenvolvimento do vegetal aclimatado para aquele ambiente. Então, como a planta não pode sair andando, né? Aquele ambiente está com muito sol, com muita luz, com muito isso aqui, a planta não pode sair andando, então ela precisa se desenvolver de acordo com aquele ambiente. Os meristemas, né? Apical caulinar, radicular, gemas axilares, elas possuem as células tronco, né? Que vai permitir a formação de novos tecidos. E os órgãos também, né? Nas plantas adultas. A arquitetura da planta, né? Ela vai ter mais galhos, menos galhos, né? Uma planta mais ramificada ou menos ramificada, ela vai ser condicionada a fator ambiental, fator endógeno, né? Genético. E os plastídeos, né? O nome já ajuda, né? Os plastídeos também possuem plasticidade. Eu vou encerrando essa introdução por aqui. E futuramente vou fazer mais um vídeo que aí a gente vai detalhar mais a parte hormonal, como que os hormônios então vão atuar sobre isso. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.